estudando na sala do segundo ano. É a professora trabalhando, meu Deus. Então, estamos aqui para iniciarmos o livro do segundo bimestre. Para isso, preciso que vocês peguem o livro azul. Vamos começar, porque nós temos muito conteúdo hoje, hein? Vamos lá. Aqui na unidade, no capítulo 4, olha só, nós estudaremos um mundo de histórias. Nós falaremos sobre o gênero textual do conto. Como são os contos, como acontecem essas histórias, né? Como elas são contadas, de onde elas surgiram, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, na imagem de abertura do capítulo, nós já notamos, né, algumas dicas da origem de alguns contos, ó. O continente africano e alguns animais e pessoas, né, que caracterizam a África. Então vamos lá. Você conhece a África? Aqui na página 6, ele começa falando da África, porque a África, ela é sim, é da África de onde vieram, de onde surgiram os contos, alguns contos que nós conhecemos e outros contos que são muito interessantes. Contos esses que trazem, né, a importância dos animais, de toda uma cultura. E os contos eles surgiram há muitos e muitos e muitos anos atrás. Então aqui, ó, nessa página, são curiosidades lá sobre a África. Fala sobre o Marrocos, sobre o Egito, Madagascar, o Senegal e a África do Sul. Aí depois vocês leem com bastante atenção cada uma das informações, são informações extremamente importantes, certo? Então, olha só, qual o nome do continente representado nessa página aqui? Continente africano, muito bem. Então, dessas imagens aqui, qual o país, né, desse continente africano que você gostaria de conhecer? Eu, particularmente, gostaria de conhecer vários deles, principalmente o Egito, por causa da história também. Então, das informações que nós obtivemos aqui, qual mais surpreendeu você? Qual você mais gostou? E você conhece alguma curiosidade sobre a África? Alguma que não tenha sido apresentada aqui nessa parte? Então vamos lá, dando continuidade. Desde há muito tempo, as histórias do continente africano são repassadas de geração em geração. Muitas delas são recontadas até hoje. É o caso do conto que você vai conhecer agora. Acompanhe a leitura. É um conto e os contos normalmente eles são longos, então a prof vai ler e vocês acompanharão com o dedinho aí, certo? É importante que vocês acompanhem a leitura. Vamos lá, página 7. A lebre e o gênio da selva. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar um gênio da selva. Grande gênio, muito possante, mais possante que o elefante, mestre dos mestres, gostaria que aumentasse a capacidade do meu cérebro. Para quê? Para que eu seja o animal mais esperto da selva. O gênio pensou um pouco antes de responder. Posso fazer isso, mas antes gostaria que me mostrasse o que é capaz de fazer. Leve esta cesta e encha de passarinhos. Pegue esta cabaça. A cabaça é uma cuíca, né? Um porongo, é como se fosse um pratozinho. E traga cheia de leite de antílope. E apanhe este bastão e procure uma serpente tão comprida quanto eu. Vamos lá, página 8. A lebre partiu com a cesta, a cabaça e o bastão. Depois de andar um bom trecho pela mata, parou junto a uma nascente de água, onde os animais costumavam vir beber depois do pôr do sol. Descansando à sombra de um imenso baobá, ficou pensando como iria agir, até que o sol se pôs. Os primeiros bichos a chegar foram os passarinhos. Hoje vou mostrar do que sou capaz, disse a lebre para si mesma. Saindo debaixo do baobá, ela se pôs a saltar de um lado e de outro, para frente e para trás, gritando o mais alto que podia. Não! Isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessas? Eles não são tantos assim! Os pássaros ficaram espantados
aquela gritaria. Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso, é uma coisa impossível. Mas o que é impossível? Quiseram saber os passarinhos. Alguém me disse que vocês poderiam entrar numa cesta até enchê-la, mas é impossível, vocês não conseguem encher uma cesta tão grande. Nós podemos encher essa cesta inteirinha sim, responderam os passarinhos, saltitando e cantando em volta da lebre. Não, vocês não conseguem. Está duvidando? Rebateram os passarinhos irritados. Espere um pouco e verá. Dizendo isso, os passarinhos começaram a entrar na cesta até não restar nenhum de fora. Então a lebre fechou a cesta com uma tampa pesada e escondeu num canto, embaixo do baobá. A lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou uma antílope fêmea para beber água. Ela recomeçou a dar pulos para frente e para trás, de um lado para o outro, gritando a toda. Não, isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessa? Ela não tem leite suficiente para isso. Surpresa, a antílope perguntou. Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso, é impossível. Mas o que é impossível? Quis saber a antílope. Alguém me disse que o seu leite poderia encher esta cabaça, mas isso é impossível, você não tem tanto leite assim. Está brincando, lebre? E a antílope se pôs a dar risada, saltando em volta da lebre cantando. Posso encher a cabaça inteirinha sim. Porém, a lebre abanou as orelhas, rebatendo. Não, você não tem leite o suficiente para encher essa cabaça. Está duvidando de mim? Espere só para ver. A antílope colocou-se por cima da cabaça e logo seu leite começou a correr. E saiu tanto leite que em pouco tempo a cabaça estava cheia. Perdi a aposta, disse a lebre. Meu primo, o leão, tinha razão quando me disse que você dava mais leite que a vaca e eu não acreditei. Vou contar a ele que você encheu toda essa cabaça. Você disse o leão? Repetiu a antílope tremendo. Isso mesmo, ele está aqui perto. Espere um pouco que vou chamá-lo. Agora estou com pressa. Fica para outro dia, disse a antílope, que não queria ver o leão nem de brincadeira. Feliz de ter conseguido leite e se livrado com facilidade da antílope, a lebre fechou cuidadosamente a cabaça e colocou-a embaixo do baobá, ao lado da cesta com passarinhos, e ficou à espera da serpente. Mas à noite a serpente chegou. Assim que a viu, a lebre se pôs a caminhar ao lado do bastão, contando os passos e gritando pelos pulmões. 2, 3, 4, 5, 6 passos. Como alguém pode acreditar nisso? 7 passos. Francamente, ela não é tão grande assim. Surpresa com aquela cena, a serpente parou ao lado da lebre. O que está fazendo? Perguntou. Ah, não vale a pena falar disso, é algo totalmente impossível. Mas o que é impossível? Alguém me disse que você era tão comprida quanto este bastão, mas sei que você é menor. Está brincando, lebre? E a serpente se pôs a rebolar pelo chão, dando voltas em torno da lebre e repetindo. Sou do tamanho do bastão? Sim, senhora. Ah, se sou. Porém, a lebre abanava as orelhas insistindo. Não é não. Acha mesmo? Sibilou a serpente furiosa. Muito bem, vou me colocar ao lado do bastão para você comprovar que sou tão grande quanto ele. E a serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. A lebre pegou uma corda bem grossa, pulou por cima da serpente e amarrou-a tão firme ao bastão que ela não conseguia se mexer. Tudo o que o gênio pedira estava ali. A lebre pegou o bastão,
apanhou a cabaça e a cesta de debaixo do baobá e foi saltando ao encontro dele. Grande gênio! Chamou a lebre. Aqui estou, disse o gênio aparecendo. Veja só! Trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. O gênio viu tudo aquilo, olhou para a lebre e respondeu. Se eu aumentasse a sua esperteza, faria uma grande besteira. Mas por quê? Quis saber a lebre, surpresa com a resposta. Você é astuta demais. Se eu aumentasse a sua astúcia, você se tornaria a minha mestre. Legal esse conto, né? É um conto de Silvana Saler. É do livro África, Contos do Rio, da Selva e da Savana. Vocês perceberam que os animais que apareceram neste conto são animais característicos da África? Pois bem, pois se trata de um conto africano, né? Então agora, sobre esse conto que nós lemos, nós responderemos algumas questões. Quem são os protagonistas do conto? Aqui, ó, no número 2. Quem são? Muito bem, a lebre e o gênio da selva. Número 3, aqui na página 11. Que outros personagens aparecem nessa história? Aparecem o quê? Os passarinhos, a antílope e a serpente. Muito bem. Agora, olha só. Temos aqui várias informações do texto, só que elas estão embaralhadas. Então, nós colocaremos em ordem, certo? Nós colocaremos elas em ordem. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos para nós enumerarmos de acordo com o que aconteceu no texto. Então, vamos lá. O que aconteceu primeiro? A lebre decidiu procurar um gênio da selva. Então, o número 1 virá nessa informação. E depois? O que aconteceu depois? A lebre fechou a cesta cheia de passarinhos com uma tampa pesada e a escondeu em um canto embaixo do baobá. Então, essa é a informação 2. E a terceira? A lebre se encontrou com uma antílope fêmea que tinha se aproximado para beber água. Então, essa é a informação 3. Quarta, a serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. Essa daqui. E por último, a lebre trouxe para o gênio a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Número 5, certo? Então a ordem ficou 5, 2, 1, 3, 4, certo? Pergunta número 5, da página 11. Por que a lebre foi procurar o gênio? O que ela queria? Muito bem, ela queria se tornar mais esperta, né? Queria que ele aumentasse a astúcia dela. Número 6. Que desafios o gênio propôs à lebre? Primeiro, ele pediu que ela enchesse uma cesta com passarinhos. Segundo, que ela enchesse uma cabaça com leite de antílope. E terceiro, que ela encontrasse uma serpente do tamanho do bastão que ele entregou a ela. Certo? 7. Para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais. Que estratégia ela utilizou? Os animais ajudaram a lebre porque eles eram amigos dela ou ela teve que encontrar um jeito para que eles ajudassem sem que eles soubessem que estavam ajudando? Muito bem, ela teve que contar com a estratégia. Então, ela disse a eles que eles não conseguiriam. Ela provocou tanto os passarinhos quanto a antílope quanto a serpente. Ela provocou dizendo que eles não conseguiriam fazer aquilo. E como eles se sentiram confrontados, eles foram lá e quiseram fazer para provar a ela que ela estava errada. Porém, ela fez tudo de caso pensado, né? Página 12. Olha só. Letra B. Quais foram os argumentos que a lebre usou para convencer cada animal a ajudá-la? Os passarinhos, aqui, nessa primeira imagem. Que argumento ela usou com os passarinhos? Muito bem, ela disse a eles que eles não caberiam dentro da cesta, né? Ela falou
vocês não caberiam todos vocês na cesta. E eles foram lá justamente para provar o contrário e entraram na cesta. A antílope, ela disse que tinha certeza que a antílope não tinha leite suficiente para encher a cabaça, certo? E a serpente, ela disse que a serpente não era tão comprida quanto o bastão, certo? Por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da selva? Conseguiu, né? Muito bem, ela conseguiu. Pinte no texto o parágrafo. Então aqui, ó, esse parágrafo aqui. Vejam só, trouxe uma cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho de um bastão. 1, 2, 3, 4, é o quinto parágrafo do último para cima, certo? Justifique sua resposta. Então, sim, ela cumpriu o desafio porque consta lá no texto que ela conseguiu todos os 3 desafios. No final, qual foi a resposta do gênio da selva para o pedido da lebre? Já que ela cumpriu os desafios, ele atendeu o pedido dela? Não, ele não cumpriu. Ele disse que não deixaria ela mais esperta e mais astuta. Por quê? Muito bem, porque se ela ficasse mais esperta e mais astuta, ela seria ainda mais esperta que ele. Então ela se transformaria em mestre dele. E ele não queria isso, né? Página 13. Aqui, esta daqui. O texto que acabamos de ler, A Lebre e o Gênio da Selva, é um conto inspirado nas histórias antigas da África Ocidental. Os contos são narrativas curtas que, em geral, concentram-se em apenas um conflito e cujas ações ocorreram em um mesmo lugar em um tempo relativamente curto. Aí você vai falar, nossa, mas não é longo, não é curto, é longo. Não, é curto, porque ele é um conto, ele não é um livro. Comparado a um livro, ele é curto, certo? O conflito, que ele diz aqui que eles concentram-se apenas em um conflito, né? O conflito é uma situação da qual decorrem as principais ações das personagens. Então, o conflito é o motivo que faz o texto acontecer. Então, o conto ele gira em torno de um motivo que faz as coisas acontecerem ali. 10. Sobre o conto A Lebre e o Gênio da Selva. Letra A. Qual é o principal conflito desse conto? Muito bem. A lebre quer ser o animal mais esperto da selva e ela pede ajuda ao gênio. Então, é isso que vocês escreverão na letra A. Letra B. Em que lugar se passa essa história? Na selva. C. Em que período de tempo se passam as ações da história? Bom, a história aparece em alguns momentos do conto que se passa durante um dia inteiro, né? Porque o momento em que ela aborda os passarinhos é aí um pouco mais tarde é quando ela aborda a antílope e ao anoitecer ela aborda a serpente. Então, é no decorrer de um dia inteiro, né? Por ter sido inspirado nas histórias que eram contadas há muito tempo, esse conto também apresenta uma característica típica das fábulas: passar uma lição de moral para seus leitores, né? Na sua opinião, qual é a moral do conto A Lebre e o Gênio da Selva? Qual é a moral que você acredita que seja desse conto? Que a lebre, ela foi em busca de mais inteligência, né? De mais esperteza, porém, no final das contas, ela descobriu que ela já tinha tudo isso. Então, a moral da história é justamente essa. Que às vezes nós vamos em busca de coisas que nós já temos dentro de nós, mas que nós não sabemos, nós não utilizamos, né? Então, às vezes nós queremos tanto algo, mas já está em nós. E aqui, página 14, nós estudaremos sobre o singular e o plural, certo? O singular, ó, releia o trecho a seguir e faça o que se pede. Veja só, trouxe uma cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite, de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Então, ele pede para que a gente pinte os substantivos que nomeiam os animais. Quais são os substantivos que aparecem aí? Que dão nome aos animais? São eles: passarinhos, antílope
serpente. Certo? Qual desses três seres indicam um único ser? Muito bem. Antílope. Significa que é um antílope só, certo? E serpente significa que é uma única serpente. Porém, passarinhos indica que, por causa do S aqui, que são mais passarinhos, certo? Então, aqui na letra B, qual indica um único ser? Você escreverá antílope e serpente. E qual indica mais de um ser? A palavra passarinhos. Então, o singular, quando a palavra está no singular, quando o substantivo está no singular, relembrando que substantivo é tudo aquilo que nomeia, né? Ele está se referindo a um único ser, a uma unidade. Porém, no plural, ele se refere a mais de um. Então, aqui na página 15, tem escrito aqui, ó, no exercício 2. O leão. Qual será o plural de o leão? Muito bem. Os leões. Depois aparecem as serpentes. Se já aparecem as serpentes, é porque já está no plural. Passaremos para o singular, que ficará a serpente. E a lebre, já aparece aqui, a lebre. No plural ficará as lebres. E temos aqui o baobá, que é o nome da árvore. No plural, os baobás. Certo? Muito bem. Então, se ele apresenta no singular, você completará com o plural. Se apresenta no plural, você completará com o singular. Certo? Então, a nossa aula de língua portuguesa foi até a página 15. Façam com capricho e atenção, lembrando de iniciar sempre com letra maiúscula e terminar com pontuação. Muito bem.